Uma exposição das 7 eras da Igreja, por William Marion Branham. Todos os direitos reservados. Este livro não pode ser vendido, reimpresso, traduzido em outras línguas ou usado para solicitação de fundos sem a expressa permissão escrita do editor ou do secretário da Associação Evangelística William Branham. Uma exposição das 7 eras da Igreja. O irmão William Marion Branham pregou uma série de sermões de 4 a 11 de dezembro de 1960 para receber inspiração para a mensagem que ele escreveu neste livro. E então, pessoalmente, ele editou este livro muitas vezes durante 5 anos, antes que fosse distribuído em 4 de dezembro de 1965. Esta tradução ao português foi impressa e distribuída pela Gravações A Voz de Deus, reimpressa em 2017. Todos os direitos reservados. Gravações A Voz de Deus. Este site aí de azul é o site das Gravações A Voz de Deus, onde você pode encontrar outras mensagens do irmão Branham. E este site aí de vermelho, do Tabernáculo da Fé, de Goiânia, também você vai poder encontrar mensagens do irmão Branham. Esse site de vermelho não está na mensagem original das 7 eras da Igreja da Voz de Deus, mas nós colocamos aí porque é um site que tem um material muito bom, um vasto material de mensagens do irmão William Branham. Uma exposição das 7 eras da Igreja. Apresentando um estudo detalhado das 7 eras da Igreja e das várias doutrinas maiores contidas no Apocalipse, capítulos 1 a 3. William Marion Branham. Aí está a foto do irmão Branham. Este é o quadro das 7 eras da Igreja. Cada estrela é um mensageiro. Temos a primeira estrela, que é Paulo, a segunda estrela, que é Irineu, a terceira estrela, ou o terceiro mensageiro, que é Martim, o quarto mensageiro, que é Columba, o quinto mensageiro, que é Lutero, o sexto mensageiro, ou o sexto anjo, ou a sétima estrela, que é Wesley, e a sétima estrela, o sétimo anjo, o sétimo mensageiro, que no decorrer desta leitura nós identificaremos este sétimo mensageiro. E estão as eras, os períodos históricos da igreja, são 7 eras. A primeira era, a era de Éfeso, a segunda, a era de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a última era da igreja, que é Laodiceia. Nós veremos detalhadamente, com bases na escritura e na história, cada uma dessas eras que foram ensinadas pelo irmão Branham através da revelação de Jesus Cristo. Este é o índice do livro que o irmão Branham escreveu
e são 10 mensagens ou 10 capítulos. No Brasil, os cristãos no Brasil preferem usar o termo a mensagem, a revelação de Jesus Cristo, a mensagem, a visão de Patmos, ou você pode também entender como capítulos do livro. Não faz diferença e não tem nenhum prejuízo. O importante é o conteúdo desse material. Introdução. Embora este volume se ocupe com várias doutrinas maiores, tais como a divindade, batismo nas águas, etc., encontradas em Apocalipse capítulos 1 a 3, seu tema principal é a exposição de um estudo detalhado das 7 eras da Igreja. Isto é necessário a fim de estudar e compreender o resto do Apocalipse, pois das eras vêm os selos, e dos selos vêm as trombetas, e das trombetas vêm as taças, como a primeira explosão de fogos de artifício. As eras da Igreja surgem como uma poderosa iluminação inicial, sem a qual não poderia haver luz posterior. Mas, uma vez que o brilho das 7 eras da Igreja é dado por revelação divina, segue-se luz sobre luz, até que o conjunto do Apocalipse se abra inteiramente diante de nossos olhos maravilhados. E nós, edificados e purificados por seu Espírito, somos preparados para a sua gloriosa aparição, a saber, nosso Senhor e Salvador, o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo. Esta composição é apresentada na primeira pessoa, porquanto é uma mensagem de meu coração para o coração das pessoas. Esforços minuciosos foram feitos para colocar em letra maiúscula todos os nomes e títulos, substantivos e pronomes, etc., que se referem à divindade, e também as palavras Bíblia, Escritura e a Palavra. Porquanto consideramos isto singularmente apropriado em se falando da majestade e pessoa de Deus e sua santa palavra. Eu rogo a bênção de Deus sobre cada leitor e que a iluminação dada pelo Espírito de Deus possa ser a porção especial de cada um. William Marion Branham. Capítulo 1. A revelação de Jesus, o Cristo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha,
o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, àquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Que dizia: O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de um vestido comprido, e cingidos pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. E da sua boca saía uma espada, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Vou abrir um parêntese aqui, será necessário, porque nós estamos no primeiro vídeo. Não, a nossa intenção, como os ouvintes já sabem, já foram informados, nós não pretendemos fazer
comentários enquanto lemos, mas é importante fazer essa pequena parte agora, no início já desse vídeo. Essa foi uma citação das Escrituras Sagradas, que está em Apocalipse capítulo 1. Então, nós já convidamos você a pegar sua Bíblia aí em sua casa, onde você estiver, para acompanhar na sua Bíblia a leitura das Escrituras. Prosseguindo. Introdução ao capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O escriba, não autor deste livro, é São João, o Divino. Historiadores concordam que ele viveu a última parte de sua vida em Éfeso. Embora no tempo da composição deste livro, ele estivesse na ilha de Patmos. Não é a história da vida de João, mas é a revelação de Jesus Cristo nas eras da igreja. Mas é a revelação de Jesus Cristo nas futuras eras da igreja. No versículo 3 é chamado de profecia, e isso é realmente o que ele é. Este livro é usualmente denominado a Revelação de São João, mas isso é incorreto. É a revelação de Jesus Cristo dada a João para os cristãos de todas as eras. É o único livro em toda a Bíblia que foi escrito pelo próprio Jesus através do aparecimento pessoal a um escriba. É o último livro da Bíblia. Não obstante, ele fale do princípio e do fim das dispensações do Evangelho. Agora, a palavra grega para revelação é apocalipse, que significa desvelar. Este desvelar é perfeitamente descrito no exemplo de um escultor desvelando sua obra de estatuária, expondo-a ao espectador. É um descobrimento, revelando o que estava previamente escondido. Ora, o descobrimento não é apenas a revelação da pessoa de Cristo, mas é a revelação de suas obras futuras nas 7 eras da igreja vindouras. A importância da revelação pelo Espírito a um verdadeiro crente jamais pode ser superenfatizada. Repetindo, a importância da revelação pelo Espírito, Espírito aqui com letra maiúscula, Espírito de Deus, a um verdadeiro crente jamais pode ser superenfatizada. A revelação significa mais a você do que você se dê conta.
A revelação significa mais a você do que talvez você se dê conta. Agora, eu não estou falando acerca deste livro de Apocalipse e você. Eu estou falando acerca de toda a revelação. Ela é tremendamente importante para a igreja. Você se recorda em Mateus 16, onde Jesus fez aos discípulos esta pergunta: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os católicos romanos dizem que a igreja está edificada sobre Pedro. Ora, isso é realmente carnal. Como poderia Deus edificar a igreja sobre um homem tão instável que negou o Senhor Jesus e praguejou enquanto fazia? Deus não pode edificar sua igreja sobre qualquer homem nascido em pecado. E não era alguma pedra situada lá, como se Deus tivesse santificado o terreno naquele lugar. E não é como os protestantes dizem, que a igreja está edificada sobre Jesus. Foi a revelação. Leia da maneira como está escrito. Não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai te revelou. E sobre esta pedra, revelação, edificarei a minha igreja. A igreja está edificada sobre a revelação, sobre o assim diz o Senhor. Como soube Abel o que fazer a fim de oferecer a Deus um sacrifício apropriado? Pela fé, ele recebeu a revelação do sangue. Caim não obteve tal revelação, embora ele tivesse o mandamento. Portanto, ele não pôde oferecer o sacrifício correto. Foi uma revelação de Deus que fez a diferença e deu a Abel vida eterna. Agora você poderia tomar o que o pastor diz, ou o que o seminário ensina, e embora isto lhe seja ensinado com eloquência, até que Deus revele a você que Jesus é o Cristo, e que é o sangue que o limpa, e que Deus é seu Salvador, você nunca terá vida eterna. É a revelação espiritual que o faz. Agora, eu disse que este livro de Apocalipse é a revelação de Jesus e o que ele está fazendo nas igrejas durante essas 7 eras. É uma revelação porque os discípulos, eles próprios, não conheciam estas verdades registradas.
não tinha sido previamente revelado a eles. Você se recorda que eles vieram a Jesus no livro de Atos e lhe perguntaram: Tu vais neste tempo restaurar o reino a Israel? E ele disse, Jesus disse: Não vos pertence saber os tempos ou as estações. Aqueles homens aqueles homens ainda estavam pensando em Jesus como tendo um reino terrestre, porém era um reino espiritual que ele ia edificar. Ele mesmo, Jesus, não podia dizer-lhes acerca de seu lugar nele, no reino, de seu lugar no reino, pois o Pai não o tinha revelado a ele. Mas agora, após sua morte e ressurreição, e neste tempo particular, em seu ministério medianeiro, ele, Jesus, é capaz de expor aqui nesta revelação de si mesmo a João o que sua glória e presença na igreja significariam e fariam. Nesta revelação, ele nos diz qual é o fim do diabo. Ele nos diz como vai tratar com o diabo e lançá-lo no lago de fogo. Ele revela o fim dos maus que seguem a Satanás, e Satanás odeia isso. Você já notou como Satanás odeia 2 livros da Bíblia mais do que todos os outros? Através de teólogos liberais e pseudocientistas, ele está sempre atacando o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. Nestes 2 livros, nós encontramos a origem de Satanás, seus caminhos horríveis e sua destruição. É por isso que ele os ataca. Ele odeia ser exposto. E nesses livros ele é exposto exatamente como ele é. Jesus disse acerca de Satanás: Ele não tem parte em mim e eu não tenho parte nele. O diabo gostaria de provar diferente isso, mas ele não pode. Portanto, ele faz tudo o que pode para destruir a confiança na palavra. Vou repetir. O diabo gostaria de provar diferente isso, mas ele não pode. Portanto, ele faz tudo o que pode para destruir a confiança na palavra. Mas, quando a igreja descrê Satanás e crê na revelação do Espírito da palavra, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Deixe-me apenas incluir aqui uma informação proveniente do meu próprio ministério, se você não se importar. Todos vocês sabem que este dom em minha vida é sobrenatural. É um dom através do qual o Espírito Santo é capaz de discernir doenças e os pensamentos dos corações dos homens e outras coisas ocultas que somente Deus poderia saber e então revelar a mim. Eu queria que você pudesse estar comigo e ver a face das pessoas quando Satanás sabe que vai ser exposto. Agora, não é acerca das pessoas que eu estou falando. É que Satanás tomou o controle de suas vidas através do pecado, da indiferença e da doença. Mas você deveria ver suas faces. Satanás sabe que vai ser exposto e as mudanças mais peculiares vêm sobre
o semblante das pessoas. Satanás tem medo. Ele sabe que o Espírito de Deus está a ponto de deixar as pessoas saberem de suas obras. É por isso que ele odeia tanto essas reuniões, quando nomes são citados e doenças reveladas. Satanás odeia. Agora, o que é isto? Não é adivinhação do pensamento, não é telepatia, nem é feitiçaria. É uma revelação pelo Espírito Santo. Esta é a única maneira de eu poder sabê-lo. É claro que a mente carnal chamará isto de qualquer coisa menos de Espírito Santo. Deixe-me mostrar-lhe outra razão pela qual Satanás odeia este livro da revelação de Jesus Cristo na igreja. Ele sabe que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente, e ele, Jesus, não muda. Ele sabe isso muitíssimo mais do que 90% dos teólogos. Ele sabe que, uma vez que Deus é imutável em sua natureza, então ele, Deus, é igualmente imutável em seus caminhos. Assim, Satanás sabe seguramente que a igreja original em Pentecostes, com o poder de Deus, Marcos 16 em ação, é a verdadeira igreja que Jesus reclama como sua, como de Deus. Tudo mais é falso, tem que ser. Agora recordem isto. Cristo na verdadeira igreja é uma continuação do livro de Atos. Porém, o livro de Apocalipse mostra como o espírito anticristo entraria na igreja e a contaminaria, tornando-a morna, formal e impotente. Ele expõe Satanás, revelando suas obras, tentativa de destruição do povo de Deus e descrédito da palavra de Deus, até o tempo em que ele é lançado no lago de fogo. Ele combate isso. Ele não pode suportar isto. Ele sabe que, se as pessoas obtiverem a verdadeira revelação da verdadeira igreja e o que ela é, o que ela representa e que ela pode fazer as maiores obras, ela será um exército invencível. Se elas obtiverem uma verdadeira revelação dos dois espíritos dentro da estrutura da igreja cristã e pelo Espírito de Deus discernirem e resistirem ao espírito anticristo, Satanás será impotente diante dela. Ele será tão seguramente frustrado hoje como quando Cristo resistiu a cada esforço seu para ganhar poder sobre ele no deserto. Para ganhar poder sobre ele, sobre Deus, sobre Jesus no deserto. Sim, Satanás odeia a revelação, mas nós a amamos. Com verdadeira revelação em nossas vidas, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, mas nós prevaleceremos sobre elas. Você recordará que eu mencionei no princípio desta mensagem que este livro que estamos estudando é a real revelação do próprio Jesus na igreja e sua obra, a obra de Jesus, nas eras futuras. Então, eu mencionei que é necessário o Espírito Santo para nos dar revelação ou falharemos em obtê-la. Juntando estes dois pensamentos, nós veremos que não será necessário
apenas um estudo normal e reflexão para tornar este livro real. Vai ser necessário a operação do Espírito Santo. Isso significa que este livro não pode ser revelado a qualquer um, exceto a uma classe especial de pessoas. Repetindo, vai ser necessário a operação do Espírito Santo. Isso significa que este livro não pode ser revelado a qualquer um, exceto a uma classe especial de pessoas. Será necessário alguém com percepção profética. Requererá a habilidade de ouvir de Deus. Requererá instrução sobrenatural. Não apenas um estudante, comparando versículo com versículo, embora isso seja bom. Mas um mistério requer o ensinamento do Espírito. O Espírito, aqui é o Espírito de Deus. Do Espírito. Ou ele, o mistério, nunca se torna claro. Como necessitamos ouvir de Deus e nos abrirmos e nos tornarmos rendidos ao Espírito de Deus para ouvir e saber. Como eu já disse, este livro, Apocalipse, é a consumação das Escrituras. Está até mesmo colocado exata e corretamente no cânon da Escritura no fim. Agora você pode saber por que ele diz que qualquer um que o lê ou mesmo ouve é abençoado. É a revelação de Deus que lhe dará autoridade sobre o diabo. E você pode ver por que os que acrescentassem ou tirassem dele seriam amaldiçoados. Teria que ser assim, pois quem pode acrescentar ou retirar da perfeita revelação de Deus e vencer o inimigo? É simples assim. Não há nada com tal poder prevalecente como a revelação da palavra. Veja, no versículo 3, uma bênção é proferida sobre aqueles que dão atenção especial a este livro. Eu penso que isto se refere ao costume no Velho Testamento dos sacerdotes lerem a palavra para a congregação de manhã. Veja você, muitos não podiam ler, portanto, o sacerdote tinha que ler para eles. Contanto que fosse a palavra, a bênção estava lá. Não importava se fosse lida ou ouvida. O tempo está próximo. Anteriormente, o tempo não estava próximo. Na sabedoria e economia de Deus, esta poderosa revelação, embora plenamente conhecida de Deus, não podia se manifestar até esse tempo. Assim aprendemos imediatamente um princípio. A revelação de Deus para cada era pode vir somente naquela era e num tempo específico. Observe a história de Israel. A revelação de Deus para Moisés veio somente num tempo específico da história, e ainda mais especificamente veio quando o povo clamou a Deus. Jesus, ele próprio, veio na plenitude do tempo, sendo ele, Jesus, a completa revelação da divindade. E nesta era, Laodiceia,
a revelação de Deus, a revelação de Deus virá em seu devido tempo. Ela não se atrasará, nem será prematura. Pense nisto e considere-o bem, pois estamos hoje no tempo do fim. A saudação. Apocalipse, capítulo 1, versículos 4 ao 6. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Àquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. A palavra Ásia é realmente Ásia Menor. É uma pequena porção de terra, aproximadamente do tamanho de Indiana. As 7 igrejas lá foram especialmente escolhidas dentre todas as outras igrejas por suas características, pois essas mesmas características seriam encontradas nas sucessivas eras, séculos mais tarde. Os 7 espíritos diante do trono é o Espírito, esse Espírito aqui é o Espírito de Deus, que estava em cada um dos 7 mensageiros, dando-lhes seus ministérios para a era em que cada um viveu. Agora, todas estas expressões, aquele que é, e aquele que era, e há de vir, e fiel testemunha, e primogênito dentre os mortos, e príncipe dos reis da terra, e o Alfa e o Ômega, e o Todo-Poderoso, são títulos e descrições da única e mesma pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo, que nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue. O Espírito de Deus em João se expressa assim a fim de apresentar a suprema deidade de Jesus Cristo e revelar a divindade como um Deus. Hoje, há um erro grave que diz haver 3 deuses em lugar de um. Esta revelação, conforme dada a João pelo próprio Jesus, corrige esse erro. Não é que haja 3 deuses, mas um Deus com 3 ofícios. Há um Deus com 3 títulos: Pai, Filho e Espírito Santo. Esta poderosa revelação é a que a igreja primitiva tinha e deve ser restaurada neste último dia, junto com a fórmula correta do batismo nas águas. Agora, os teólogos modernos não concordarão comigo, pois aqui está o que foi escrito em uma grande revista cristã. Abre aspas, é o que está escrito na revista. Esse ensinamento sobre a Trindade está no próprio coração e âmago do Velho Testamento, do mesmíssimo modo está no coração e âmago do Novo Testamento. O Novo Testamento é exatamente tão oposto quanto o Velho Testamento à ideia de que haja mais deuses do que um. Todavia, o
O Novo Testamento, com igual clareza, ensina que o Pai é Deus, e o Filho é Deus, e o Espírito Santo é Deus. Que estes três não são três aspectos da mesma pessoa, mas três pessoas estando em uma verdadeira relação pessoal uma com a outra. Aí temos a grande doutrina das três pessoas, porém um Deus. Fecha aspas. Aqui foi o pensamento lá do teólogo naquela revista. Agora o irmão Bruno vai continuar ensinando. Eles também afirmam: Deus, abre aspas, Deus, de acordo com a Bíblia, não é simplesmente uma pessoa, mas ele é três pessoas em um Deus. Esse é o grande mistério da Trindade. Fecha aspas. Claro que é. Como podem estar três pessoas em um Deus? Não só não há Bíblia para isso, mas mostra até uma falta de raciocínio inteligente. Três pessoas distintas, embora de idêntica substância, fazem três deuses. Ou a linguagem perdeu completamente seu significado. Apenas ouça esta palavra de novo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Isto é deidade. Vou abrir um parêntese aqui. Quando você ouvir essa palavra deidade, divindade significa Deus. Isto é deidade. Isto é Deus. Isto não é simplesmente um profeta, um homem. Isto é Deus. E não é uma revelação de três deuses, mas de um Deus, o Todo-Poderoso. Eles não acreditavam em três deuses no princípio da igreja. Você não pode encontrar esse tipo de crença entre os apóstolos. Foi após a era apostólica que esta teoria foi introduzida e realmente tornou-se um debate e uma doutrina fundamental no Concílio de Nicéia. A doutrina da divindade causou uma dissidência em duas direções. E dessa dissidência surgiram dois extremos. Um realmente entrou no politeísmo, crendo em três deuses. E os outros entraram no unitarismo. É claro que demorou um pouco para acontecer, mas aconteceu. E nós o temos exatamente hoje. Mas a revelação, através de João, pelo Espírito de Deus, às igrejas foi: eu sou o Senhor Jesus Cristo, e eu sou tudo isso. Não há nenhum outro Deus. E ele, Jesus, Deus, ele pôs seu selo sobre esta revelação. Considere isto. Quem foi o pai de Jesus? Mateus, capítulo 1, verso 18 diz: Maria achou-se ter concebido do Espírito Santo. Mas Jesus, ele próprio, afirmou que Deus era seu pai. Deus, o Pai, e Deus, o Espírito Santo, como frequentemente expressamos estes termos, tornam o Pai e o Espírito um. Verdadeiramente, eles são, ou então Jesus teve dois pais. Mas note que Jesus disse que ele e seu pai eram um.
não dois. Isto constitui um Deus. Repetindo, isto constitui um Deus. Visto que isto é histórica e escrituristicamente verdadeiro, as pessoas se perguntam de onde vieram as três. Tornou-se uma doutrina fundamental no Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. Esta trindade, uma palavra absolutamente não escriturística, foi baseada nos muitos deuses de Roma. Os romanos tinham muitos deuses aos quais oravam. Eles também oravam a ancestrais como mediadores. Foi apenas um passo dar novos nomes a antigos deuses, de modo que temos santos para tornar isto mais bíblico. Vou repetir. Foi apenas um passo dar novos nomes a antigos deuses, de modo que temos santos para tornar isto mais bíblico. Assim, em lugar de Júpiter, Veneza, Marte, etc., temos Paulo, Pedro, Fátima, Cristóvão, etc., etc. Eles não podiam fazer sua religião pagã funcionar com apenas um Deus. Portanto, eles o dividiram a Deus em três e fizeram dos santos intercessores, como tinham feito intercessores de seus ancestrais. Desde então, as pessoas têm falhado em dar-se conta de que há apenas um Deus com três ofícios ou três manifestações. Eles sabem que há um Deus conforme a Escritura, mas eles tentam estabelecer a teoria de que Deus é como um cacho de uva, três pessoas com a mesma divindade, igualmente compartilhada por todos. Mas diz claramente aqui, em Apocalipse, que Jesus é, o que era e o que há de vir. Ele é o Alfa e o Ômega, que quer dizer que ele é o A até o Z, ou o tudo isto. Ele é tudo, o Todo-Poderoso. Ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales, a resplandecente estrela da manhã, o renovo justo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é Deus, Deus Todo-Poderoso, um Deus. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz: E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Isto é o que a Bíblia diz. Não diz nada acerca de uma primeira, ou segunda, ou terceira pessoa aqui. Diz que Deus foi manifestado em carne, um Deus. Esse único Deus foi manifestado em carne. Isso deveria pôr fim à questão. Deus veio numa forma humana. Isso não fez dele um outro Deus. Ele era Deus, o mesmo Deus. Foi uma revelação então, e é uma revelação agora, um Deus. Vamos voltar na Bíblia e ver o que ele, Jesus, Deus, era no princípio, conforme a revelação que ele deu de si mesmo. O grande Jeová aparecia a Israel numa coluna de fogo. Como o anjo do concerto, ele habitava naquela coluna de fogo e dirigia Israel diariamente. No templo, ele, Deus, anunciava sua vinda com uma grande nuvem.
Então, um dia, ele foi manifestado em um corpo, nascido virginalmente, que foi preparado para ele. O Deus que habitava sobre as tendas de Israel, agora tomava sobre si uma tenda de carne e habitou como um homem entre os homens, mas ele, Deus, era o mesmo Deus. A Bíblia ensina que Deus estava em Cristo. O corpo era Jesus. Nele habitava toda a plenitude da divindade corporalmente. Nada pode ser mais claro do que isso. Mistério, sim, mas verdade real não pode ser mais claro. Portanto, se ele, Deus, não era três pessoas então, ele não pode ser três agora. Um Deus, e este mesmo Deus se fez carne. Jesus disse: Eu vim de Deus e vou voltar para Deus. João, capítulo 16, versos 27 e 28. Isso é exatamente o que aconteceu. Ele desapareceu da terra através de sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Então, Paulo encontrou-se com ele, Jesus, no caminho para Damasco, e ele, Jesus, falou a Paulo e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo disse: Quem é, Senhor? Ele disse: Eu sou Jesus. Ele era uma coluna de fogo, uma luz cegante. Ele havia voltado exatamente como ele disse que faria. De volta à mesma forma que ele era antes que se revestisse de um tabernáculo de carne. Isso é exatamente como João viu isto. João capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Note onde João diz que Jesus está. Ele, Jesus, está no seio do Pai. Lucas capítulo 2, versículo 11, diz: Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele nasceu o Cristo, e 8 dias mais tarde, quando foi circuncidado, ele foi chamado Jesus, assim como o anjo lhe tinha falado. Digo, assim como o anjo lhes tinha falado. Eu nasci umbrana. Quando nasci, eles me deram o nome de William. Ele era Cristo, mas lhe foi dado um nome aqui embaixo entre os homens. Aquele tabernáculo exterior que os homens podiam ver foi chamado Jesus. Ele era o Senhor da glória, o Todo-Poderoso manifestado em carne. Ele é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é tudo isso. Pai, Filho e Espírito Santo são apenas títulos. Eles não são nomes. É por isso que nós batizamos no nome do Senhor Jesus Cristo, pois esse é um nome, não um título.
é o nome desses títulos, exatamente como você toma um bebê recém-nascido, que é um filho, e lhe põe nome. Bebê é o que ele é, filho é o título, então você lhe põe o nome. João Henrique Moreno. Você não batiza apenas em nome de Jesus. Há milhares de Jesuses no mundo e houve até antes de Jesus. Antes de Jesus, nosso Salvador. Mas há somente um deles nascido, o Cristo. Senhor Jesus Cristo. As pessoas falam de Jesus ser o eterno Filho de Deus. Ora, isso não é uma contradição? Quem já ouviu falar de um filho ser eterno? Filhos têm princípios, mas aquele que é eterno nunca teve princípio. Ele é o Deus eterno, Jeová, manifestado na carne. No Evangelho de São João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era a verdadeira e fiel testemunha da palavra eterna do Pai. Ele era um profeta e podia dizer o que o Pai lhe ordenava dizer. Ele disse, Jesus disse: meu Pai está em mim. Isso é o que Jesus, o tabernáculo, disse: meu Pai está em mim. Deus tem muitos títulos: justiça nossa, e nossa paz, e sempre presente, e Pai, e Filho e Espírito Santo. Porém, ele, Deus, tem somente um nome humano, e esse nome é Jesus. Não fique confuso, porque ele, Deus, tem 3 ofícios ou tem uma manifestação tríplice. Na terra, ele, Deus, Jesus, era um profeta. No céu, ele é o sacerdote. E retornando à terra, ele é Rei dos Reis. Aquele que era, esse é Jesus, o profeta. Aquele que é, esse é ele, o sumo sacerdote, fazendo intercessão. Que pode, que pode compadecer-se das nossas fraquezas, que há de vir. Esse é o Rei vindouro. Na terra ele era a palavra, o profeta. Moisés disse dele: o Senhor teu Deus te despertará um profeta como eu. E será que, se eles não ouvirem as palavras desse profeta, eles serão extirpados de entre o povo. Notem estes fatos acerca de Jesus. Na terra, ele era profeta, cordeiro e filho. E isto não o tornou 3. Estas eram apenas manifestações ou ofícios de uma pessoa, Jesus. Agora, há uma porção da Escritura muito apreciada que os trinitarianos pensam provar seu ponto de vista de haver mais do que uma pessoa efetiva na divindade. É Apocalipse, capítulo 5, do versículo 6 ao 8. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra.
E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. De fato, estes versículos, se isolados, pareceriam provar o ponto de vista deles. Note, eu disse, estes versículos isolados. Entretanto, leia Apocalipse capítulo 2 ao 3 e 9 e 11. Isso é a escritura. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante a esmeralda. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Note atentamente que no versículo 2 diz não 2 ou 3, mas assentado sobre o trono. No versículo 3 diz não os, que estava assentado, era na aparência semelhante à pedra jaspe. No versículo 9 diz que os animais davam honra não aos, que estava assentado. No versículo 10 no versículo 10 diz que os anciãos prostravam-se diante não dos, que estava assentado. No versículo 11 diz que eles clamavam: Digno és, Senhor, não senhores. Também no versículo 11 diz que este sobre o trono era o Criador, que é Jesus. João capítulo 1, versículo 3, que é Deus Espírito Jeová do Velho Testamento. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Mas não vamos parar aqui. Leia agora em Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Também leia Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Note que, de acordo com o próprio Jesus, que escreveu o Apocalipse, ele está sentado com o Pai. O Espírito em Paulo, e esse Espírito é o Espírito de Cristo, pois esse é o Espírito de profecia, por meio da qual vem a palavra. Esse Espírito diz que ele, Jesus, está sentado à destra de Deus.
Mas quando João olhou, ele viu somente um sobre o trono. E não foi antes de Apocalipse capítulo 5, versículos 6 ao 8, que vem depois de Apocalipse capítulo 4, versículo 2 ao 3, na sequência de tempo, que vemos que o Cordeiro, tomando o livro do que estava sentado no trono, como indicado em Apocalipse 4, versículo 2 ao 3 e 9 e 10. O que é isto? É um mistério de um Deus. Ele, Jesus, saiu de Deus, tornou-se manifesto em carne, morreu e ressuscitou, e retornou ao seio do Pai. Como João disse, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. João capítulo 1, versículo 18. Agora, era tempo de Deus, Messias, voltar e reclamar sua noiva e então se apresentar, fazer-se conhecido a Israel. Desse modo, vemos Deus novamente avançando para assumir um relacionamento físico com o homem. Um relacionamento físico com o homem, como o filho de Davi, rei dos reis e senhor dos senhores, e noivo da noiva gentia. Não é dois deuses, mas simplesmente um Deus manifestando seus poderosos ofícios trinos e títulos. O povo sabia que ele, Jesus, era profeta. Eles conheciam o sinal do Messias, que poderia vir somente através do profeta. João capítulo 1, versículos 44 ao 51. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: donde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. A habilidade de discernir os pensamentos do coração em homens fez os eleitos de Deus compreenderem que aqui estava o Messias, a palavra de Deus ungida. Hebreus capítulo 4, versículo 12, está escrito assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
Quando a mulher junto ao poço ouviu discernir os pensamentos do seu coração, ela o reconheceu como profeta, declarando que o Messias seria conhecido por essa grande habilidade. João capítulo 4, versículos 7 ao 26. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias a ele, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Apocalipse capítulo 15, versículo 3 diz: e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Você vê isto
o cordeiro, o sumo sacerdote, tendo seu sangue nas mãos, como expiação no propiciatório por nossos pecados, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse é o seu atual ofício. Isso é o que ele, Deus, está fazendo agora, apresentando o seu sangue, o sangue de Deus, o sangue de Cristo, o sangue de Jesus, em defesa de nossos pecados. Mas um dia esse cordeiro se tornará o leão da tribo de Judá. Ele aparecerá em poder e glória e assumirá sua autoridade para reinar como rei. Ele é o futuro rei desta terra. É claro, isso não quer dizer que ele não seja rei agora, pois ele é nosso rei, rei dos santos. É um reino espiritual no momento. Não é deste sistema mundial, assim como nós não somos deste mundo. Essa é a razão por que agimos diferente do mundo. Nossa cidadania está no céu. Nós refletimos o espírito do mundo de nosso renascimento, onde Jesus é o Rei. É por isso que nossas mulheres não se vestem com roupas de homens, ou cortam seus cabelos, ou usam todos estes cosméticos e outras coisas que o mundo quer tanto. É por isso que nossos homens não bebem e fumam e comportam-se pecaminosamente. Nosso domínio é o domínio sobre o pecado e está em vigor através do poder que está no Espírito de Cristo, o qual habita em nós. Cada reino na terra vai ser destruído, mas o nosso permanecerá. Ora, nós temos falado acerca dos ofícios e manifestações do único Deus verdadeiro e contemplando sua glória em um estudo escriturístico. Mas ele não é para ser conhecido intelectualmente. Mas ele, Deus, não é para ser conhecido intelectualmente. Ele, Deus, é conhecido espiritualmente por revelação espiritual. Este mesmo ser que foi conhecido como Jesus, segundo a carne, voltou à coluna de fogo. Mas ele, Jesus, prometeu que viria novamente e habitaria entre seu povo através do Espírito, o Espírito de Deus. E no dia de Pentecostes, aquela coluna de fogo desceu e separou-se em línguas de fogo sobre cada um deles. O que estava fazendo Deus? Ele estava separando-se na igreja, dando a todos aqueles homens e mulheres uma parte de si mesmo, uma parte do próprio Deus. Ele, Deus, dividiu-se entre sua igreja, exatamente como ele disse que faria. João capítulo 14, versículos 16 ao 23. E eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis,
porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será achado. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ele disse que rogaria ao Pai que enviaria outro Consolador, o qual já estava com eles, os discípulos, mas não neles. Esse era Cristo. Então, no versículo 23, falando de si e do Pai, ele disse: Nós viremos. Aí está, o Espírito está vindo, o mesmo Espírito de Deus que se manifestou como o Pai e como o Filho, e ainda se manifestará em muitos, um Deus que é Espírito. É por isso que nenhum homem jamais pode aparecer e dizer que o homem santo é um papa ou o homem santo é um bispo ou sacerdote. O homem santo é Cristo, o Espírito Santo em nós. Como se atreve a hierarquia declarar que os leigos não têm nenhuma palavra a dizer? Cada um tem algo a dizer, cada um tem um trabalho, cada um tem um ministério. O Espírito Santo veio no Pentecostes e separou-se sobre cada um para que se cumprisse o que Cristo dissera: Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. João capítulo 14, versículo 20. O grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, veio como Espírito para encher sua igreja. Ele tem direito de se mover onde quer que ele queira. E sobre quem quer que queira. Nós não consideramos nenhum homens santos entre nós, mas toda a verdadeira congregação do Senhor é santa, por causa da presença do Espírito Santo. É Ele, o Espírito Santo, que é santo, não a congregação em si mesma. Continua no próximo vídeo, o Senhor permitindo. Obrigado pela atenção. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.